Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos estudando a Bíblia, o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós estamos estudando o livro de Atos, falando das viagens missionárias de Paulo, de como o evangelho vai ser pregado, propagado, não só entre as sinagogas dos judeus, mas também entre os gentios. A estratégia de Paulo missionária era sempre chegar numa cidade e ir às sinagogas. Lá Paulo anunciava que Jesus era o Cristo. Se os judeus rejeitavam, então Paulo ia para os gentios. A primeira viagem missionária de Paulo, que nós chamamos de primeira viagem, se deu entre os anos 46, 47 e 48. Aí, isso está em Atos, capítulo 13, 14. Eles foram para a ilha de Chipre, depois partiram para Panfilha, tiveram nas regiões da Galácia, voltam até Antioquia da Síria. No final do ano 48, 49, eles vão ao concílio em Jerusalém. Retornam a Antioquia da Síria, há uma desavença entre Paulo e Barnabé. Eles separam-se por causa de João Marcos. Barnabé segue para a ilha de Chipre com João Marcos e Paulo vai pela Cilícia com Silas, ajuntou Silas, e aí ele chega até a região da Galácia, onde ele está confirmando o trabalho que ele fez na sua primeira viagem missionária. E assim começa o capítulo 16. Diz assim: chegou a Derbe e Listra. Derbe e Listra eram duas cidades, Icônio, que pertencia à Galácia. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Nessa segunda viagem, Paulo vai encontrar a Timóteo, que vai se tornar um companheiro fiel. Paulo, na verdade, vai chamar até de Timóteo seu filho na fé. Paulo vai escrever também duas cartas a Timóteo. 1 Timóteo e 2 Timóteo. Então, esse Timóteo era filho de uma judia que era crente, uma judia que se converteu, talvez no primeiro viagem missionária de Paulo e Barnabé, mas ele era de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Timóteo possivelmente se converteu na primeira viagem. Quando Paulo retorna agora na segunda viagem, ano 49 até o ano 51, vai se dar a segunda viagem. Quando Paulo retorna a essa segunda viagem missionária dele, ele então encontra Timóteo. Parece que Timóteo já desenvolveu mais na fé e dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Note que Paulo chegou, encontrou Derbe, Listra e Icônio, são três cidades da Galácia. Ele vai notar que Timóteo tem um bom testemunho dos irmãos. Os irmãos gostam de Timóteo, ele é jovem, ele parece que tem um testemunho de ser bem crente, não é? Depois, numa das cartas que Paulo escreve a Timóteo, ele vai mencionar a mãe de Timóteo, que chamava Eunice, a judia, Eunice, e a avó de Timóteo, que era Lóide. Então ele vai mencionar a fé dessas duas irmãs que criaram Timóteo, né? Timóteo era filho de pai grego. Paulo quis que esse fosse com ele. Aqui que está, Paulo vai gostar de Timóteo para ser companheiro com ele, vai investir em Timóteo. Enquanto que Barnabé está investindo em João Marcos, Paulo está investindo em Timóteo. Paulo é judeu, não é? Paulo sendo judeu, não porque não é da tribo de Judá, mas Paulo é israelita, na verdade. Silas também parece que é judeu. Os dois são circuncidados, não é? É importante entender isso. Por isso que eles podem entrar nas sinagogas e falar livremente. Mas Paulo quis que esse fosse com ele. E Paulo queria que Timóteo fosse com ele. E Paulo vai fazendo uma coisa que ele mesmo depois vai falar para os Gálatas que eles não deveriam fazer. Paulo vai circuncidar a Timóteo. Interessante, Timóteo era filho de uma judia, mas o pai dele era grego e por essa razão
Timóteo não havia circuncidado, mas Paulo, como queria levar a Timóteo com ele, então o que Paulo vai fazer? Paulo vai circuncidar Timóteo, porque Paulo é circunciso, Silas é circunciso, e para que ele evitasse que ele chegasse em certos lugares e os judeus rejeitassem a Timóteo, apesar de Timóteo ser filho de uma judia, ele então vai circuncidar a Timóteo. Paulo tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Note que Paulo é um homem que, como ele diz em 1 Coríntios, quando ele escreve, que perante judeus ele se fazia como judeu. Paulo é bem interessante, porque ele não quer impor sobre os gentios o judaísmo, porque para ele a obra da salvação de Cristo é suficiente. Não era preciso impor os costumes judaicos, e essa foi a razão do concílio de Jerusalém, mas Paulo vai ceder um pouco aos costumes dos judeus para evitar. Ele fala: olha, Timóteo, eu quero que você me acompanhe, e a melhor forma de você fazer isso é se você circuncidar. Não que Timóteo precisava circuncidar para ser salvo, Timóteo já tinha um bom testemunho dos irmãos, mas é que para acompanhar Paulo, seria muito melhor se Timóteo fosse circuncidado. E aí ele faz isso, e diz no verso 3, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Paulo sofreu grande oposição, porque eles não aceitaram muito que a fé em Jesus Cristo fosse suficiente, que alguém fosse justificado apenas pela fé, independente das obras da lei, independente da circuncisão. E Paulo, para evitar esse problema, ele então circuncida a Timóteo, porque todos sabiam que seu pai era grego, não é? Então, todos sabiam, a mãe é judia, o pai é grego, ele não é circunciso. Aí Paulo falou: eu vou resolver esse problema, circuncidou a Timóteo, apesar de Paulo pregar de alguma certa forma, não que Paulo fosse contra a circuncisão, e esse é um verso que aprova que Paulo era a favor da circuncisão para aqueles que fossem judeus, mas não impor isso sobre os gregos. Ele acabou circuncidando a Timóteo, porque, e o verso-chave aqui é o que Paulo queria que ele fosse com ele, para que Timóteo pudesse acompanhar Paulo e Silas. Então, ele acaba circuncidando Timóteo. Timóteo vai se tornar um companheiro fiel de Paulo. Nós vamos ver isso, principalmente do capítulo 17 em diante, quando eles chegaram a Tessalônica, né? Mas vai se tornar um companheiro fiel de Paulo. E também é aqui no capítulo 16 que Lucas vai aparecer, não é? Nós vamos ver que, por enquanto, Lucas está falando na terceira pessoa, Paulo, Barnabé, Timóteo, mas quando, a partir do verso de número 9, né? A partir do verso 9, parece que Lucas vai entrar na história e ele começa a falar nós, primeira pessoa do plural, nós, e se inclui na conversa. Até então ele fala sempre de Paulo, de Barnabé, na terceira pessoa. Lucas é o escritor do livro de Atos, não é? Então, e quando iam passando pelas cidades, lhe entregava para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. O decreto que foi do capítulo 15, a qual Tiago, os apóstolos de Jerusalém, mandaram por Silas e Judas. Silas ficou, e agora Paulo está levando aquele decreto, que era algo que eles tinham decidido no Concílio de Jerusalém, e Paulo está levando, e conforme ele ia passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados. Observado o quê? O que tinha sido decidido no Concílio de Jerusalém. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor encargo algum, senão as coisas necessárias, que vos abstenha das coisas sacrificadas dos ídolos, e do sangue, da carne sufocada, da fornicação, dessas coisas farei, se bem vos guardar, bem vos vá. Capítulo 15, verso 28 e 29. Esse era o decreto, e conforme Paulo ia passando pelas cidades, quais cidades? Derbe, Listra, Icônio, cidades da Galácia, lhes entregava para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos
e anciões em Jerusalém. Não é? De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e a cada dia crescia em número. Como é maravilhoso quando a igreja cresce cada dia. Para crescer cada dia, é importante que haja reuniões todos os dias. Os cristãos primitivos tinham o costume de adorar a Deus todos os dias. Era uma igreja unida, a igreja primitiva. Era uma igreja atuante, era uma igreja adoradora, era uma igreja cristocêntrica, era uma igreja que cria nos prodígios e sinais e aceitava o sobrenatural de Deus, era uma igreja fiel e era uma igreja generosa. Todas essas eram qualidades ou características da igreja primitiva. E era uma igreja que crescia em número na fé. Cada dia crescia em número. Então era algo dinâmico, eles viviam o cristianismo dia a dia, anunciando, pregando o evangelho, trazendo as pessoas para Jesus. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então Paulo queria, na verdade, ir para a Ásia. Então ele passou pela Galácia, região da Galácia, passou pela Frígia. Se nós olharmos aqui no mapa, novamente nós vamos ver que aqui está a Galácia e depois a região da Frígia, não é? E a Ásia ficava aqui. Paulo queria fazer esse trajeto já indo direto para a Ásia, mas de acordo com a palavra de Deus, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Interessante, será que Deus não queria que a palavra fosse anunciada na Ásia? Claro que queria, não é? Mas tem a hora certa, tem a hora exata de o Espírito fazer as coisas. E nós vamos entender aqui em Atos 16 que não era o que Paulo queria, ou o que Silas queria, ou o que Timóteo queria, mas sim o que o Espírito Santo queria. Atos é pneumatológico e nos ensina que a igreja de Jesus, não é, apesar de ter os homens, ela não é dirigida pelos homens. A igreja deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Por isso que é importante nós entendermos que missões é feita pelo Espírito Santo. Atos 13, quando falou o Espírito Santo, separai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho com eles. E agora, Paulo tentava continuar a obra, mas depois que ele passou pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Não era hora de ir para a Ásia. Paulo, mais tarde, no capítulo 19, vai chegar à cidade de Éfeso, cidade principal da Ásia, mas o Espírito queria que eles fossem por cima, passando pela região da Macedônia, antes de chegar à Ásia. Então o caminho deles foi dirigido e deveria ser guiado. Então o Espírito os impediu de ir à Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Então eles subiram para cima da região da Galácia, foram até a Mísia, Bitínia, e aí eles foram impedidos pelo Espírito de Jesus, que não lhe permitiu. E tendo passado para a Mísia, vão descer até Troade. Então eles vão subir, vão até a cidade de Troade, que ficava na Mísia, no norte da Ásia. No norte da Ásia, lá estão. Eles chegaram até Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão. Aqui que é interessante. Olha, Paulo foi impedido de ir à Ásia. Paulo também foi impedido de continuar. Teve que partir para a Mísia. Não é? Queria ir a Betínia, mas foi impedido. Não era a hora. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo está em Troade, ele vai navegar de Troade
até a Macedônia, não é, onde ele vai ir. Quem era da Macedônia, famoso, era Alexandre o Grande, não é? E quando Paulo agora vai entrar, Paulo vai entrar no hoje território que nós conhecemos como Europa. O evangelho então vai chegar no território da Europa. Até então, o evangelho estava concentrado ali na região que nós chamamos do Oriente Médio. Começou em Jerusalém, Antioquia da Síria, aquela região do Oriente Médio, mesmo a ilha de Chipre, Cilícia, Galácia, Capadócia, toda essa região que hoje parte pertence à Turquia, não é? Paulo pregando, mas agora Paulo, quando chegou a Troade, que ele vai atravessar para Macedônia, Paulo já começa a entrar na região dos gregos, onde Alexandre o Grego era natural. E foi uma visão da qual Paulo decidiu ser obediente. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Aqui parece que Lucas já aparece, não é? Ele vai dizer procuramos, ou seja, já está no plural. E Lucas vai começar a se incluir no diálogo, na história aqui. Logo depois dessa visão de Paulo, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Já que ele teve a visão, decidiu ser obediente. Como é importante nós obedecermos a visão que Deus nos dá. A obra não é nossa, a obra é de Jesus. Quem deve dirigir a obra é o Espírito Santo. Obreiros, aqueles que anunciam o Evangelho, devem procurar ser dirigidos, controlados pela pessoa bendita do Espírito Santo. E navegando de Troade, note que eles foram de navio, correndo em caminho direto para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis. Então eles vão chegar navegando, não é? Vão levar, parece que 2 dias, porque no dia seguinte chegamos a Neápolis e dali fomos para Filipos. Filipos, essa cidade de Filipos, que mais tarde Paulo vai escrever a carta aos Filipenses, essa cidade de Filipos ganhou esse nome ao rei Felipe, pai de Alexandre o Grande. Então nós estamos exatamente na região da onde Alexandre, que era macedônio, o Grande, não é? Ele não era da Grécia, nós estamos falando aqui hoje, pertence à região lá, a Macedônia, não é? Ele era Alexandre o Grande, o seu pai, Filipos, ganhou-se essa cidade em homenagem ao seu pai, que era a primeira cidade da parte da Macedônia, e era uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. Então note que maravilha, o apóstolo chega nessa cidade de Filipos, famosa, e nós vamos ver que aqui vai começar a igreja. Agora não foi fácil, nós vamos ver que Paulo vai ser preso na cidade de Filipos. Até então, em Atos 13, 14, Paulo é perseguido pelos judeus, Paulo chegou a ser apedrejado, mas Paulo ainda não tinha enfrentado prisão. E aqui, na cidade de Filipos, é pela primeira vez que Paulo vai ser preso, o carcereiro da cidade irá se converter, e essa história é maravilhosa, não é? Eu amo Atos capítulo 16. Primeiro porque Paulo queria ir para um lugar, foi impedido, mostra-nos a direção do Espírito. Depois, porque aonde ele chegou, que era a vontade de Deus que ele anunciasse o Evangelho, vai mostrar a oposição das pessoas daquela cidade, a oposição ao Evangelho, oposição ao que Paulo fazia, e vai mostrar algo maravilhoso, conversões aqui tremendas de casa toda e quem sabe até dos presos da cidade de Filipos, não é? Era uma colônia, estivemos ali alguns dias. Verso 13, Atos 16, 13. No dia de sábado,
Sábado era o dia que eles proclamavam, era o dia que eles procuravam uma sinagoga, mas agora nós estamos na cidade de Filipos, né? No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Então era sábado, dia da oração, dia de falar com Deus, dia de se consagrar. Eles saem pelas portas da cidade de Filipos, há um rio, eles vão seguindo o rio e procurando um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam. As mulheres provavelmente estavam lavando suas roupas, naquela época se lavava nos rios, né? Eles saíram para orar, mas quando chega, encontra um grupo de mulheres, e o que eles fizeram? Assentados, começaram a falar aquelas mulheres que ali se ajuntaram. As mulheres se ajuntavam, quem sabe, como sempre, para lavar suas roupas, junto àquele rio. Eles chegaram lá e começaram a falar nesse dia de sábado. E diz, verso 14, que uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira era uma das cidades da Ásia Menor. Apesar de Paulo querer ir sem pedido, na cidade de Filipos, vai Lídia, que era natural da Ásia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, uma mulher comerciante. Parece que Lídia era uma mulher de posses, não é? Ela tinha servos por seu comércio, não é? Da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Era uma mulher que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração. Eu gosto de Atos. Note, quem abre o coração não é a pessoa. Hoje a gente fala, abre o teu coração, mas quem abre o coração da pessoa é o Senhor. O Senhor, através da sua palavra, ele tem misericórdia de nós, e é o Senhor que move o nosso coração. Por isso que você pode ficar até rouco de pregar para alguém e ele não abre o coração, porque quem abre o coração de uma pessoa é o Senhor. Lídia era uma mulher temente a Deus. Lídia diz aqui que ela já servia a Deus, não é? Ela era uma mulher, como ela é da Ásia Menor, era uma mulher que não sabemos se ela era judia, mas parece que era grega, a mulher, e ela então ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Não era o Senhor que fazia a obra. Depois que ela creu, abriu-lhe o coração, depois que foi batizada. Olha só, Lídia aceitou ser batizada, provavelmente eles utilizaram o próprio rio que ali estava, porque no Atos não tinha esse negócio de, você crê, vamos fazer uma classinha de batismo para você aprender da fé. Não, creu, já era batizada. Lídia creu, sinal que ela abriu-lhe o coração, e depois, assim que ela creu, ela já foi batizada. Naquele dia mesmo, naquele sábado mesmo, já aproveitaram e a batizaram. Depois foi batizada ela e toda a sua casa. E nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Lídia, então, abriu a porta da sua casa para que eles entrassem, ficassem ali, e diz que ela constrangeu eles a isso, né? Ela queria ter Paulo ali hospedado na sua própria casa. Ela abriu as portas de sua casa e continua o livro que ela constrangeu eles. E aconteceu que indo nós à oração, né? Paulo tinha o costume de orar, ele ficou na casa de Lídia, ficou um tempo ali, ela abriu a porta da sua casa, ela provavelmente tinha servos, esses servos creram, né? Pediu que Paulo se hospedasse ali, e depois que ela foi batizada e tudo, e toda a sua casa, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Não sabemos o nome dessa jovem, mas diz aqui que essa jovem tinha um espírito de adivinhação, e ela adivinhava as coisas, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores.
Então era uma jovem com espírito de adivinhação. Essa jovem começou a seguir a Paulo, e olha o que a jovem ia dizendo. E essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. Ora, parece que ela não falava nada contrário, tudo que ela falava era verdade. Ela falava: esses homens nos anunciam o caminho da salvação. É verdade, eles anunciavam o caminho da salvação. São servos do Deus Altíssimo, outra grande verdade, não é? Eles, de fato, eram servos do Deus Altíssimo. Muito bem, ela fez isso um dia, dois. Uau, alguém podia dizer: que mulher profetiza, que mulher de Deus, não é? Mas quando ela começou a fazer isso por muitos dias, talvez chamando a atenção, Paulo começou a se perturbar. O espírito de Paulo não se ligou com aquilo que essa mulher fazia, que essa jovem. O espírito de Paulo se perturbou com aquilo. E ele voltou e disse ao espírito: isso é discernimento de espírito, coisa maravilhosa, não é? Nem todo mundo, às vezes, que está na casa de Deus, significa que está de acordo com o Espírito de Deus. Pode haver alguns espíritos estranhos, não é? Alguns que se introduzem ali com outro propósito. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, quando perturbou-se, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo teve um discernimento que aquilo não era um Espírito de Deus, era um espírito de adivinhação, aquilo não estava correto. Paulo começou a se perturbar com aquilo que ela andava falando há muitos dias atrás deles. Paulo voltou e usou o nome de Jesus, o nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes, o nome poderoso. Paulo fez o que, conforme diz Marcos, né? Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios. Paulo voltou, deu a ordem, te mandou que saias dela, e na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, porque saiu aquele espírito que dava lucro aos seus senhores, prenderam a Paulo e a Silas. Esses próprios senhores, quando viram: ei, você expulsou agora essa moça aqui, já não serve para nós nos adivinhar, como é que você faz isso? A moça provavelmente era escrava de algumas pessoas ali da cidade que ganhavam dinheiro com elas. Assim que Paulo e Silas expulsou, eles prenderam a Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Como esses homens eram homens influentes ali em Filipos, vão levar, e apresentando aos magistrados disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Olha o argumento deles. Paulo e Silas são acusados de perturbadores, quando na verdade não estava perturbando ninguém. O que eles estavam fazendo era levando o evangelho. Mas por expulsar o espírito daquela moça, o espírito de adivinhação, agora eles são levados perante os magistrados da cidade, que são pessoas que devem julgar, e levaram, né, e vão trazer uma acusação, e a acusação que eles trazem é: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Mas não disseram que perturbaram, na verdade, que eles fizeram libertar uma moça. E eles vão continuar: e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos, não é? Claro que nessa época a Macedônia pertencia a Roma, e havia muitos romanos ali naquela cidade de Filipos, e eles estão dizendo que os costumes que Paulo ensina não é lícito receber, não praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, não é? O povo da cidade ficou todo mundo contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Que coisa terrível! Paulo vai ser agora açoitado, Paulo está sendo punido,
Isso ainda não havia acontecido. Na primeira viagem deles, eles tiveram perseguições, tiveram algumas coisas, mas não haviam tido açoites. Mas agora Paulo vai ser açoitado com varas, né? Cada varada nas costas que devia doer a beça. Paulo vai acabar ficando todo marcado. Quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, Paulo diz assim: olha, ninguém me importune porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que marcas eram essas? Marcas essas varadas que ele recebeu. Não é? Nós temos a primeira vez agora Paulo enfrentando e recebendo varadas por amor a Jesus, não é? Então mandaram açoitá-lo com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, não foram poucos não, os lançaram na prisão. Presta atenção. Paulo apanhou, as costas ficou latejando depois de levar com as varas, ainda para piorar a coisa, ainda é lançado na prisão. Irmãos, alguns de nós, eu vou falar, não sei se a gente aguentaria esse tipo de coisa, não é? Nós somos crentes bem confortáveis. Hoje, se o pastor chamar a atenção de um irmão, o irmão já quer sair da igreja. Paulo levou varada, irmão, apanhou, foi preso, mas continua fiel a Deus. Que diferença do cristianismo e dos cristãos daquela época para os de hoje. Eu já tive gente que, porque esqueceram a data do aniversário dele e não fizeram uma festinha para ele, acabou saindo da igreja. Que cristianismo mais fraco, que cristãos mais crianças nós temos hoje, diferente do apóstolo Paulo, que leva umas boas varadas nas costas, vai ficar com as costas marcadas, feridas, sangrando, depois de levar os açoites ainda lançado na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Ou seja, o carcereiro seria responsável por aqueles homens. Lançaram então Paulo e Silas na prisão, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, já que Paulo e Silas deveria ser guardado com toda a proteção. O carcereiro ainda colocou eles na prisão mais interior, lá dentro. Ele segurou os pés no tronco, prendeu eles lá no tronco, naquela prisão mais interior. Havia um tronco, não é? E os presos piores eram colocados ali junto ao tronco, onde ele não pudesse sair dali. Então, Paulo e Silas não podem escapar de jeito nenhum. E normalmente se punha no tronco e prendia os pés no tronco os piores presos. Olha como Paulo e Silas foram tratados como piores presos que haviam, que homens perturbadores da cidade. Já que o carcereiro recebeu ordem para os guardar, lançou eles lá no interior do cárcere e segurou os pés no tronco. Que coisa tremenda, né? Que coisa terrível Paulo está enfrentando por amor a Jesus. Jesus havia dito a Ananias: Ananias, vai, porque esse será para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis, e eu lhe mostrarei quanto há de sofrer por causa do meu nome. Está aqui se cumprindo a palavra de Jesus fielmente. Então, presta atenção, Paulo foi açoitado com vara, Silas foi açoitado com vara, recebeu o carcereiro ordem para pôr eles e guardar com toda a segurança. O carcereiro vai fazer, colocando eles lá no interior do cárcere, onde havia um tronco para prender eles, que não tinha jeito de eles escaparem. Até então, dia normal para o carcereiro, noite entrou, normal, mas diz que perto da meia-noite, como é interessante, perto da meia-noite, quando as coisas estavam mais escuras, né? Quando no meio da noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Que coisa tremenda, os pés estão presos no tronco, as costas estão ardendo a beça das varadas.
eles poderiam estar tristes, cansados. Senhor, viemos a Filipe, eu tive a visão para passar a Macedônia, nos ajudar. Eu estou aqui de acordo com a tua vontade. O Senhor permitiu que eu fosse preso. Ah, Senhor, e ainda as costas estão doendo, cada varada que nos deram. Eles podiam estar reclamando, mas não era o que eles faziam, eles oravam. Oravam, ó Deus, bendito, maravilhoso, grande, poderoso, não é? Oravam a Deus e cantavam hinos a Deus. Oravam e adoravam. Irmão, você está passando lutas, está passando tribulação, está passando momentos difíceis, aprende com Paulo e Silas. Eu também tenho que aprender com Paulo e Silas a orar mais, a louvar mais a Deus, não é? Mesmo Paulo preso, mesmo com os pés presos ao tronco, lançado no cárcere interior, a coisa mais difícil, mas canta hinos a Deus. E olha que maravilha, era perto da meia-noite, cantava, e os outros presos escutavam. Interessante, né? Os outros presos escutavam, os outros presos podiam dizer, cala a boca, a gente quer dormir, é perto da meia-noite, o que vocês estão fazendo barulho aí? Por que estão nos incomodando? Era o que os presos podiam fazer, não é? Eu já vi na prisão e já fui pregar na prisão, não tive lá preso, graças a Deus, mas fui pregar para aqueles que estavam presos. E às vezes, né, na cadeia, a gente escutava muito barulho, muito escarnecimento, mas aqui não, é perto da meia-noite. Paulo e Silas estão orando, Paulo e Silas estão cantando hino, mas você não vê ninguém falar, cala a boca, Paulo, cala a boca, Silas, é meia-noite, queremos dormir. Não, o que é maravilhoso aqui, que quando eles estão cantando, os outros presos os escutavam, calados. Ninguém mandou eles calar, ninguém falou para eles pararem de cantar. Simplesmente os outros presos, quietos, estavam escutando a Paulo. E conforme eles escutavam a Paulo, é de repente. As coisas de Deus no livro de Atos acontecem de repente. Esse de repente lembra Atos 2, quando de repente veio do céu um som, como um som de um vento veemente. Eles estão cantando e de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Que maravilha! Não há porta fechada que Deus não abre. A porta que ele abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Então a porta que ele abre, ninguém fecha. Aqui as portas estavam fechadas do cárcere, mas ele chegou lá e abriu, porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E todas as portas, não foi uma, todas as portas se abriram. O terremoto, que aquele terremoto, as portas tremeram, todas elas se abriram e foram soltos a prisões de todos. Não foi solto só Paulo e Silas, que estava lá no cárcere interior, no centro mesmo da prisão, na parte mais interior, lá estava Paulo e Silas, os outros presos ali ao redor, eles escutavam Paulo e Silas cantar, veio o terremoto, começou a tremer a terra, as prisões começaram a se abrir e as cadeias com que eles estavam presos caíram, né? Saiu e foram soltos a prisão de todos. Não foi só de Paulo e Silas, mas de todos. Mas você não vai ver um preso, solta hoje um preso, sai tudo correndo, mas ninguém saiu correndo. A prisão foi solta, o terremoto houve, eles começam a atribuir aquele terremoto ao Deus de Paulo, ao Deus de Silas. Pensaram, uau, esses homens oravam, esses homens cantavam a Deus, e o Deus do céu ouviu eles, abriu. Então o temor ali foi tão grande que ninguém saiu correndo, ninguém fugiu, a porta estava aberta, podiam sair, mas ficaram ali. Por quê? Porque estavam impressionados com Deus e Paulo. Um Deus que ora e um Deus, quando se canta hinos, logo responde. Foram presa, solta a prisão de todos. O carcereiro estava tão seguro da segurança que Paulo estava preso,
e dos outros, que o carcereiro aproveitou para tirar uma soneca. Lá está o carcereiro dormindo. Acontece o terremoto, se abre a prisão. E vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Quando o carcereiro viu, o carcereiro falou, estou perdido, meu emprego foi embora, foi tudo embora, e o pior, eu ainda vou ser punido. Esses presos saíram, as prisões estão tudo abertas, fugiram todo mundo. Foi que o carcereiro pensou ao acordar, eu fui dormir na hora errada, não é? O carcereiro estava tranquilo, pensando que ao dormir estava tranquilo, de repente vem esse terremoto, abre todas as portas, o carcereiro acorda, vendo as portas da prisão abertas, tirou a espada. Eu fico imaginando o barulho da lâmina saindo e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Ele pensava, fugiu todo mundo, a porta está aberta, saiu tudo correndo, eu estava dormindo, agora eu estou perdido. Já tirou da espada, e quando ele ia se matar, quando ele ia tirar a própria vida, nós aqui temos um caso de uma tentativa de suicídio, não é? Quando ele pensou em se matar, que ele já ia tirar a sua vida, cuidando que os presos fugiam, Paulo clamou em alta voz. Paulo certamente ouviu o barulho da lâmina, Paulo sabia o que o homem ia fazer. Então foi nessa hora que Paulo gritou com uma voz grande, dizendo, não te faças nenhum mal. Paulo gritou com toda a força que tinha, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Ele pensou que os presos haviam fugido, mas ninguém fugiu. O terremoto foi grande, viram que Deus havia respondido, vão atribuir o terremoto ao Deus de Paulo. Paulo grita com grande voz, não te faças mal, que todos estamos aqui. Aí ele pediu luz. Lembra que era quase meia-noite, está escuro, né? As luzes eram de valer. Ele pediu luz, uma luz lá que era feita de azeite, que era posto, né? O pavio, tipo uma lamparina. Ele pediu luz e saltou dentro, todo trêmulo. O homem estava tremendo, ele acabou quase se matando, pegou a espada, teve um fio de tirar a vida se Paulo não gritasse com grande voz. Ele ia tirar a sua própria vida, e aí quando Paulo gritou, não te faças mal, que estamos todos aqui, pediu luz, foi entrar, mas o homem estava trêmulo, o homem estava nervoso, né? Preocupado, todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas. Se prostrou em reverência a eles, em reverência àqueles homens, talvez se prostrou em agradecimento por eles não ter fugido e a vida dele não estar perdida, pelo grito que Paulo deu para que ele não tirasse a sua própria vida. Ele se prostra e, tirando para fora, disse, senhores, que é necessário que eu me faça para salvar? Ele se prostra, pega Paulo e Silas com todo carinho. Paulo e Silas ainda estão com as costas doendo, não é? Das varadas que levaram. Ele vai levar Paulo e Silas, o carcereiro agora vai tirar eles para fora do cárcere e diz, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Oh, que maravilha! Veio a luta, Paulo ficou com as costas toda calejada das varadas, Silas também, sangrando, vergonhas terríveis, aquela dor. Mas em meio a tudo isso, quando eles oravam e cantavam que Deus abriu a porta da prisão e que o carcereiro pensou em tirar a sua própria vida, aí vem uma pergunta. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E não é o que você faz que te salva. Olha o evangelho da fé, como é pregado aqui.
na cidade de Filipos. Depois Paulo escreve aos Filipenses, ele vai falar do evangelho da fé, não é? E eles disseram, crê no Senhor Jesus. Não é o que você faz, você precisa crer. Crer em quem? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Quando a gente crê em Jesus, vem salvação. Quando a gente crê em Jesus, vem salvação para nós, para a nossa casa. Será salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. Note que a salvação não era automática pelo carcereiro crer. Ele falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu. E como ia ser salvo toda a casa? Só pela fé do carcereiro? Não. O carcereiro vai levar eles para casa e eles vão pregar a palavra do Senhor a todos que estão em sua casa. Provavelmente o carcereiro morava próximo à prisão, ou talvez no mesmo bloco ali da prisão, já estava a casa do carcereiro. O carcereiro quis saber o que era necessário fazer para ser salvo. Resposta, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas não era pela fé do carcereiro que a casa ia ser salva. A casa vai ser salva porque Paulo vai lá pregar o evangelho. Ninguém é salvo simplesmente pela fé do outro. Nós somos salvos quando cremos, quando entregamos nossa vida. O carcereiro entregou a sua, pegou eles, levaram e eles lhe pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. Por isso que foram salvos da casa, porque ouviram a palavra do Senhor. O carcereiro creu, levou Paulo, Silas, e aí todos da sua casa, era de madrugada, já deviam estar dormindo, o terremoto aconteceu, ele tirou Paulo e Silas, ele queria saber o que era necessário, 1, 2 horas da manhã foram para lá, e lá na casa do carcereiro, eles vão pregar e anunciar a palavra, e todos em sua casa, de madrugada, houve a salvação. Isso foi um verdadeiro culto de vigília, perto da meia-noite cantavam e oravam, quem sabe lá para 1 da manhã já tinha um monte de gente se salvando na casa do carcereiro. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, quer dizer, meia-noite, 1 da manhã, lavou-lhe os vergões. Note que as costas estavam doloridas. As costas estavam sangrando. Mas mesmo com as costas doloridas, sangrando, eles pregaram ao carcereiro, pregaram a todos da casa, os quais provavelmente creram, vai nascer uma igreja na casa do carcereiro,